Assassinar o líder supremo do Irã resolveriam todos os problemas de Israel? Isso daqui foi algo que já foi proposto por Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, porém os Estados Unidos não toparam. Vamos ver aqui o que ele diz praticamente sobre isso. Escutemos. O ministro israelí Benjamin Netanyahu sugiriu lunes que assassinar... Está em espanhol, e está dizendo aqui, eles estão traduzindo, que o primeiro-ministro de Israel, ele sugeriu... o líder supremo de Irã, el Ayatollah Ali Khamenei... assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei... pondria fim ao conflito entre... que isso levaria ao fim do conflito. Será? E terminaria todos os conflitos entre Israel e o Irã? Eu acho que não. Por quê? Porque o Irã ele vai ter uma estrutura de poder que, por mais que tire o líder supremo do Irã, eu acredito que as coisas não vão se desfazer de forma tão fácil. Só para a gente começar, o Irã é um país que vai ter mais de 90 milhões de habitantes. Isso faz uma diferença enorme. Só um minutinho, vou fechar a porta, deixa que eu fecho. Graças. Então, como eu estava dizendo, o Irã é um país que tem mais de 90 milhões de habitantes, ou seja, tem a população do tamanho de quase metade do Brasil, a quantidade, e tem uma estrutura de poder dividida em 10 estruturas, digamos assim, 10 repartições. Quais são essas? Ele vai ter uma Assembleia Geral dos Espertos, ele vai ter o líder supremo, ele vai ter o Conselho de Guardiães, ele vai ter o Poder Judicial, o Conselho de Discernimento, o Conselho Superior Nacional de Segurança, o Conselho Superior... Por que tá repetindo duas vezes aqui? Tá errado isso aqui. Conselho Superior de Segurança Nacional, com a presidência e o parlamento. Agora eu fiquei aqui, por que o 6 está igual que o 9? E ainda tá faltando o 7. O GPT não montou direitinho isso daqui, agora que eu vi. Tá, vamos ver aqui qual é o problema. Conselho Supremo de Segurança Nacional tem... Aí o 7, as Forças Armadas, o 8º, a Guarda Revolucionária, e o 9º, a Presidência. Aqui tá certinho, lá que ele tá dando problema. Então eu vou repassar aqui com vocês, ó. Quais são as estruturas de poder do Irã? Ele tem uma Assembleia de Especialistas, ou de Espertos, ele vai ter o Líder Supremo, ele vai ter o Conselho dos Guardiães, ele vai ter o Poder Judiciário, ele vai ter o Conselho de Discernimento do Interesse do Regime, ele vai ter o Conselho Supremo de Segurança Nacional, vão ter as Forças Armadas, vão ter a Guarda Revolucionária, praticamente o Irã tem 2 exércitos. Vai ter a presidência e, por fim, tem o parlamento do Irã. Isso aqui está intrinsecamente como que pode se dizer? Ele vai estar totalmente interligado um departamento com o outro, que é o que nós vamos ver aqui mais detalhadamente. Então, o que a gente vai chegar ao final? Já vou dizer. A gente vai chegar ao final a ideia de que você simplesmente tirar o líder supremo, o Ali Ayatollah Khamenei, não vai adiantar de nada. Ele já tem mais de 80 anos, eu acredito que ele tem 84 anos. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ayatollah Ali Khamenei. Lá no Irã, o regime deles é uma teocracia e ele tem 86 anos. Já está velhinho, está prestes a morrer, mas a estrutura do Irã é tão bem montada que já está tudo preparado para quando ele deixar de existir. E mesmo que eles venham matar ele também, Israel, de que vai adiantar? Não vai mudar muita coisa. Vamos começar aqui por esse órgão. O primeiro órgão que nós temos aqui, então, é a Assembleia de Especialistas. Aqui eu deixei dos lados os nomes em persa, que lá eles são os persas. Essa Assembleia de Especialistas vai conter 88 clérigos xiitas. Aqui estão eles reunidos. Um exemplo dessa Assembleia. Engasguei aqui. E são eleitos pelo povo. Interessante, porque Irã é uma democracia, diferente da nossa, que é uma democracia liberal. Eles têm um outro modelo de democracia teocrática.
Então, esses 88 clérigos xiitas são eleitos pelo povo a cada 8 anos, porém, para serem candidatos, os nomes dos candidatos têm que ser aprovados pelo Conselho de Guardiões. E dentre os nomes aprovados pelos Conselhos de Guardiões, o povo vota, e aí desses eles escolhem 88 clérigos para compor essa assembleia por 8 anos. Qual é a função deles? Escolherem o próximo líder supremo, e depois de escolher quem vai ser o líder supremo, eles vão supervisionar o trabalho desse líder e eles têm o poder de destituir o líder supremo. Já aconteceu isso alguma vez? Não. Então, por enquanto, é mais figurativa, porém, é nesses clérigos que vai ter muito poder. Fica observando que a gente vai ter mais detalhes aqui, como uma coisa está inteiramente relacionada com a outra. Bom, aí a assembleia ali dos especialistas escolhe o líder supremo, atualmente é o Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, que é escolhido pela Assembleia dos Especialistas, tem um mandato vitalício, por isso ele fica nesse cargo até a morte. No momento, o Irã só teve 2, desde a Revolução de 1974, no qual eles tiraram o rei dele, o Shah Reza Pahlavi, e colocaram o líder religioso no poder. Ele é a autoridade máxima, tanto a nível religioso e política do país. Por isso que é uma teocracia, porque o mesmo que é o líder religioso é também o líder político. É tipo o Vaticano, mas em grandes proporções, com muita população vivendo lá. E esse senhor aqui, o líder supremo, é o chefe de Estado do Irã. Lembrando que tem vários sistemas de poderes que dividem quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo. O chefe de governo, ele vai governar, administrar o país. O chefe de Estado, ele vai representar muitas vezes o país e vai coordenar as forças armadas. Ele vai ter um papel mais de um grande guerreiro, um grande general, algo assim. Lembrando que no Brasil, a função de chefe de Estado e chefe de governo é exercida pela mesma pessoa, que é o presidente da República. Beleza. Entendemos aqui a segunda estrutura de poder. A terceira, o Conselho dos Guardiões. Como eles são eleitos? Eles vão ter... Nossa, tem alguma propaganda passando ali. A pamonha. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas o cara tá fazendo propaganda de pamonha. Tá. Então, esse Conselho dos Guardiões, ele tem 12 membros, que são nomeados para mandato de 6 anos, no qual a metade deles é renovada a cada 3 anos, tipo o que acontece no Senado, que a cada 4 anos aqui o Senado brasileiro ele renova, apesar do mandato ser de 8 anos. Ó, o cara da pamonha tá passando de novo. Então, desses 12 membros nomeados para o Conselho dos Guardiões, 6 são clérigos especialistas em leis islâmicas, nomeados diretamente pelo líder supremo, e 6 são juristas civis indicados pelo poder judiciário, que nós vamos ver logo mais. E aí eles são aprovados pelo parlamento e nomeados pelo líder supremo, esses 6 juristas civis. Qual é a função deles? Revisar, aprovar ou vetar qualquer legislação, qualquer lei que faça o parlamento, e para que esteja de acordo com a Constituição e de acordo com a Sharia, que é a lei islâmica. A outra coisa é que eles aprovam ou rejeitam. Praticamente é eles que dizem que tais pessoas podem ser candidatas ao parlamento, à Assembleia dos Especialistas e à presidência. E olha como começa a ficar intrincado as coisas aqui, porque os caras aqui escolhidos pelo líder supremo são os que vão dizer quem pode se candidatar à Assembleia dos Especialistas, que vai escolher quem vai ser o líder supremo. Praticamente, o líder supremo atual, ele deixa preparado aqueles que vão fazer a próxima escolha do líder supremo, que ele vai colocar ali gente, de alguma forma, já meio ligado a ele. Então o povo vota, mas dentro das escolhas que são lhe dadas. Depois nós temos o Poder Judiciário. Minha filha entrou aqui, deixou a porta aberta, e quando ela não fecha, ela bate com muita força. Já volto. Vamos lá de novo.
Beleza. Aqui seria uma demonstração do poder judiciário, tudo isso daí. E o poder judiciário ele vai ter 4 estruturas principais de poder. Primeiramente, nós vamos ter a chefia do poder judiciário, que ela é exercida por um clérigo xiita, nomeado diretamente pelo líder supremo, o Ayatollah Khomeini, por um mandato de 5 anos, podendo ser renovado. E ele que vai nomear os juízes do Supremo Tribunal, que daí são as outras estruturas, né? Tem o Supremo Tribunal, que seria a Corte Suprema, tem os tribunais revolucionários e os tribunais ordinários. Então, aqui abaixo do chefe do Poder Judiciário, nós temos 3 estruturas judiciárias do Irã. E é claro que ele não vai nomeando assim um por um, passa por ele, mas ele nomeia o chefe de cada seção, que vai nomear os subordinados e assim por diante. E aí, quando ele é nomeado, já tem alguns que ocupam, eles vão ajudando na nomeação dos novos. Olha que interessante. E é ele, esse carinha aqui, o chefe do judiciário, que vai nomear, que vai indicar, melhor nomear não, que vai indicar os 6 membros civis aqui do Conselho de Guardiões. Mas como ele foi alguém nomeado diretamente pelo líder supremo, ele vai colocar aqui no Conselho de Guardiões os 6 juristas, praticamente de acordo com o que quer o líder supremo. Que são esses carinhas, mais os 6 do líder supremo, que vão aprovar ou desaprovar alguém que quer ser candidato ao parlamento, à Assembleia de Especialistas e à presidência. Lembrando que para ser candidato a alguma coisa no Irã, tem que ser aprovado pela pelo Conselho dos Guardiões. Agora, como funciona aqui a Corte Suprema? A Corte Suprema tem juristas, civis, laicos e clérigos experientes em direito islâmico que garante a uniformidade nas leis. E é o órgão de maior instância, como em todo o país. Lá vai ter várias divisões disso daí, que vai supervisionar o judiciário para onde vão as apelações. Depois nós temos lá os tribunais revolucionários, isso aqui não é normal em qualquer país, que são formados majoritariamente por clérigos xiitas que julgam crimes ligados à segurança nacional, à oposição política e ameaças ao regime. Praticamente é os que ajudam a controlar que as pessoas não se revoltem tanto, e quem se revoltar, ele passa pelo tribunal revolucionário. E depois as causas normais, como roubo, problemas econômicos, divórcios, política tal, vai para o tribunal ou para os tribunais ordinários e especiais. Os cargos de juiz não têm mandato físico, sendo ocupado de forma hierárquica e é basicamente por indicação. Então você terminou de cursar direito, virou um especialista, tal, algo assim, na lei islâmica e na lei constitucional do país. Aí você fez um estágio ali na advocacia de alguém que conhece o juiz, que gostou muito de você e te indica. Ou seu pai fazia parte já do sistema, ele vai te indicar porque ele conhece outro que vai ajudar nessa indicação e assim por diante. Então, depende muito da indicação aqui para você conseguir se tornar juiz e para se manter lá também, porque depende desse apoio político. Beleza, terminamos o poder judiciário iraniano. Depois temos o Conselho de Discernimento de Interesse do Regime. Esse conselho aqui, ele tem 36 membros. Quem estão nesse conselho? Aqui tem uma fotinha deles reunidos nesse conselho. Tem um carinha aqui que parece estar caindo, quase dormindo ali. Não parecem muito felizes reunidos. Mas a grande questão é o seguinte. Nele tem o presidente, o chefe do Poder Judiciário, que estava aqui logo acima. Tem o presidente do parlamento, mais 6 membros do Conselho de Guardiões, do qual o Conselho de Guardiões tem 12 membros. 6 deles vão participar do Conselho de Discernimento, e mais 27 nomes com destaque políticos, que são ex-ministros, ex-presidentes, alguém de importância política, judicial, tal, que vão ser nomeados pelo líder supremo. Então, assim, é praticamente quase todo mundo aqui nomeado pelo líder supremo, tirando o presidente, que foi votado pelo povo, dentre aqueles nomes que podiam se candidatar. O próprio líder nomeia o presidente e o secretário do conselho também, e vai ter seus representantes lá também. E aí, quais são as funções? Eles mediam a disputa entre o parlamento e o Conselho de Guardiões.
Porque lembrando, o Conselho de Guardiões, uma das coisas que eles fazem, além de aprovar ou rejeitar os candidatos, é eles examinarem o que está sendo aprovado no parlamento para dizer se está certo ou não, se está conforme a Constituição do Irã e a Sharia, segundo a interpretação que eles dão no Irã. Caso tenha uma disputa muito grande entre eles, quem vê se quem tem razão é o Conselho de Discernimento do Interesse do Regime. Ele também serve para aconselhar o líder supremo e tudo isso. Ok. Aí depois nós vamos ter outro órgão, chamado Conselho Supremo de Segurança Nacional. Ele vai ser composto por 10 a 12 membros, dos quais tem o presidente, que vai presidir esse conselho, vai ter o ministro da Defesa, o do Interior, a Inteligência, o das Relações Exteriores, vão ter os comandantes das Forças Armadas, vão ter os comandantes da Guarda, o comandante, né, da Guarda Revolucionária, que seria um segundo exército do Irã, vão ter o representante do líder supremo e vai ter o chefe do Poder Judiciário e o presidente do Parlamento. Eles vão assessorar o líder supremo e, além disso, vão formular políticas de segurança, defesa e vão supervisionar o programa nuclear. Também vão ser eles que vão declarar a guerra e, bom, quando tem algumas emergências, e como a guerra que teve agora entre Israel, a guerra dos 12 dias entre Israel e Irã, é eles que vão estar decidindo tudo isso. Aqui um exemplo deles reunidos, tal, tomando as decisões. Outra estrutura de poder, e muito forte no Irã, é justamente as suas forças armadas, que é comandada pelo líder supremo. Por quê? Se você lembra, o líder supremo, ele é o chefe de Estado. E o chefe de Estado, em todo o país, é o comandante em chefe das forças armadas. E é ele que vai nomear o chefe do exército, da marinha e da força aérea do Irã. Qual é a função? Defender as fronteiras e a manutenção da ordem interna. Isso é importante. Se eles precisarem usar o exército deles internamente no país, eles vão usar porque é para manter a ordem. Agora, paralelo a isso, eles vão ter o que é chamado a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. E essa Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ela não é maior que o exército, porém ela vai ter uma grande força. Por quê? Ao contrário do exército, que é sustentado diretamente por verba dos impostos do governo, que envia para eles para comprar as coisas, aqui funciona diferente. E eles aqui está submetido ao Ministério da Defesa, tudo isso. Esse aqui não. Ele está submetido diretamente ao líder supremo. Ele responde diretamente ao líder supremo. Eles têm uma força mais ou menos hoje em dia de 125 mil homens e ele tem uma super estrutura aqui que nós podemos dividir em 10 braços. Primeiro, eu coloquei aqui, ó. Coloquei certinho. Pensei que tinha colocado errado, mas coloquei certinho. Enquanto o exército, o líder do exército, quem comanda o exército é o líder supremo, que vai ter os comandantes de cada força, aqui na Guarda Revolucionária tem um general que vai comandar toda a Guarda Revolucionária. E esse é indicado pelo líder supremo. Eu nem coloquei o nome dele aqui, como Israel está matando direto junto com os Estados Unidos, logo está mudando de nome rapidamente, quem é o general. Mas olha que interessante. Essa Guarda Revolucionária, ela vai ter um exército próprio, que faz combate convencional, como o exército normal, porém faz combate assimétrico e controle de protestos internos no país. Então, vamos lá, alguma ação de guerrilha feito ali no Iraque, por exemplo, muitas vezes quem vai atuar é o exército revolucionário. A marinha, ela vai também fazer uma guerra naval assimétrica no Golfo Pérsico. Então, ao contrário da marinha do exército, que é para defender e tudo, aquela ali vai fazer alguns ataques precisos. Vamos destruir ou vamos aprisionar um navio do Reino Unido, essas coisas. Quem vai fazer é a Guarda Revolucionária. A Força Aérea, ela vai ter controle de mísseis balísticos, vai desenvolver drones de defesa estratégica e, bom, quem muitas vezes vai estar atacando os drones em Israel será a Guarda Revolucionária. E além disso, ele vai ter uma força especial chamada de Força Quds, que é uma força treinada para atuar no exterior. Então eles são muitas vezes enviados para a Síria, quando era para ajudar o Bashar al-Assad antes dele cair, são enviados para o Líbano, para o Iraque, para atuar em toda a região como um exército
para treinar e apoiar grupos aliados como o Hamas, o Hezbollah e as milícias xiitas espalhadas pela região. Além disso, ele tem uma inteligência própria que às vezes compete e às vezes atua de forma conjunta com a inteligência do governo iraniano, que é a inteligência Sepah, que é uma agência de contra-espionagem, de segurança interna, e faz operações clandestinas nos países na região, que é a que compete com a Mossad de Israel. Depois ele vai ter também uma milícia chamada de milícia Basij, que faz o controle social e a repressão interna. Então ela vai atuar junto com a polícia da moral, que lá no Irã vai ter uma polícia da moral, ela vai atuar junto com a polícia da moral para combater quem ficar revoltadinho, quem quiser desafiar o regime. Além disso, vai ter uma brigada cibernética para fazer a guerra cibernética e a sabotagem eletrônica e para fazer também os serviços de defesa do país, contra Israel principalmente. Vai ter um braço político, e olha que interessante, ao contrário do exército, eles vão ter aqui, ou a Guarda Revolucionária, um braço político. E o que é isso? São ex-membros e membros da Guarda Revolucionária, na verdade todo mundo que está ligado à Guarda Revolucionária, que vai passar aqui pelo filtro do Conselho dos Guardiões, vai se tornar candidato e vão ser eleitos para o parlamento, para a Assembleia dos Especialistas. E agora, até hoje, não fiquei sabendo de ninguém da Guarda Revolucionária que se tornou presidente, mas que eles têm um grupo importante no parlamento, sim, eles têm. Talvez eles vão até ser membro do judiciário, mas onde eles estão com mais força é justamente no parlamento. Interessante, né? Então, é um exército interno que responde diretamente ao líder supremo, não responde ao governo do Irã, se não responde diretamente ao líder supremo, e que tem vários políticos que atuam ali, que horas vão estar de acordo com o governo, horas não vão estar tão de acordo, mas no geral, claro que estão de acordo, assim, nos pontos gerais sobre o país, porque senão não poderia nem ser candidato. Depois, olha que interessante, eles vão ter um braço empresarial. O que é isso? Como que ele se mantém? Essa guarda revolucionária, ela se mantém não recebendo diretamente verba do governo, senão tendo várias empresas e através do lucro dessas empresas é o que mantém toda essa estrutura de 125 mil homens nesses 10 braços diferentes. E como que é isso? Ela controla várias empresas que corresponde a 1/3 da economia do Irã. Note bem como eles são importantes, praticamente são uma elite do Irã, no qual 1/3 da economia é controlado por eles. A indústria do petróleo, 50% é controlada por eles. Indústria da construção, farmacêutica e outras mais. Isso significa que, por exemplo, no Iraque, nos projetos de reconstruções do Iraque, tudo isso, tinha várias construtoras da Guarda Revolucionária atuando e ganhando dinheiro, reconstruindo no Iraque. Porque assim, não é que eles têm uma empresa com o nome Reconstrutora da Guarda Revolucionária Iraniana atuando aqui, construindo para o melhor, um paraíso para você, nada disso. Ele tem uma empresa que tem outra empresa que tem outra empresa que vai ser a que vai atuar no ramo naquela localidade e por isso ele vai conseguir ganhar licitações e tudo isso e vai atuar lá. Isso, guarda aí, minha filha. E por isso vai atuar lá e vão ganhar dinheiro através desses sistemas que eles têm. E ganham muito dinheiro. E é aqui que está interessante. Muitas vezes, quando alguém está negociando com o Irã, na verdade não está negociando com uma empresa comum. Muitas vezes está negociando com uma empresa da Guarda Revolucionária. Ou seja, está negociando justamente para eles. E esse lucro é o que ajuda a manter todos eles. A única parte onde eles recebem alguma coisa do governo é para o seu projeto de programa nuclear. E olha que interessante. Quem controla, protege, gerencia o programa iraniano nuclear é justamente o braço das forças especiais da Guarda Revolucionária. Eles que guarnecem as principais instalações de urânio, aonde tem o desenvolvimento e o enriquecimento de urânio e tudo isso daí. E minha filha tá batendo na porta ali porque ela não consegue nunca fechar direito. Muito bem, parou já. Interessante, né? Para você ver. E é claro que, bom, apesar do Trump afirmar que destruiu tudo lá, que acabou
com as instalações nucleares. Hoje se tem muita suspeita de que possivelmente boa parte desse urânio eles já tinham transferido para outras localidades e muitos especialistas já estão falando que em algum tempo eles vão se reestruturar e voltar a enriquecer urânio novamente. Então, isso tudo é feito aqui pela Guarda Revolucionária Iraniana. E por isso que é importante a gente entender de como funciona a estrutura do poder do Irã, porque a gente vê aqui é muito mais complexo do que aparece na mídia, do que fala assim, mata o líder, acabou, já desestrutura, toma o país. Então, não é assim, é um país de mais de 90 milhões de pessoas, com uma super estrutura do poder, com uma hierarquia muito bem definida, que se você tirar uma peça, é a peça principal? Sim. Mas por tirar uma peça não significa que vai cair tudo. Pode ser que se mantenha. Que é o mais provável que aconteceria e que acontecerá a partir da morte do chefe, do líder supremo. Bom, o Irã também tem um presidente, mas esse presidente não é igual no Brasil, que ele é chefe de Estado e chefe de governo. Por que chefia de governo? É chefe. Chefe de governo. O que ele faz então? Ele praticamente administra o país. E como ele é eleito? Se ele for um dos candidatos aprovados, todo mundo quer que se candidatar a presidente, chega lá e, digamos, todo mundo assim que está dentro de um partido, tudo, apresenta seus nomes, se candidata, e aí o Conselho de Guardiões diz, beleza, você está apto a se candidatar, está apto a ser votado, as pessoas votam, e aí ganha a eleição, e ele fica 4 anos de mandato, e depois é reelegível para mais uma vez somente. Qual é a função? Administração diária do país e implementação das políticas públicas constituída pelo líder supremo do Irã, que aqui se a gente viu, muitas das políticas públicas são feitas nesses conselhos. Por exemplo, o Conselho Supremo de Segurança Nacional é quem vai formular a política de segurança e defesa, supervisionar o programa nuclear, tudo isso. Então aqui vai sair algumas políticas públicas, aqui outras coisas, a partir da mediação deles com o parlamento. O Conselho de Guardiões também vai ser alguma coisa, porque eles vão interpretar e vão dizer se está certo a legislação feita pelo parlamento. Querendo ou não, ele vai pegar tudo isso, o presidente, que atualmente é o Massoud Pezeshkian, que foi eleito o ano passado, até o Alckmin estava lá quando ele estava assumindo o cargo, e é engraçado que lá tinha até membros do Hamas e Hezbollah que depois, sentado do lado do Alckmin, que depois Israel matou todo mundo, mas apesar dessa digressão, continuando. Então, ele vai fazer essa administração pública do governo. É um quase primeiro-ministro que eles têm o costume aqui de chamar de presidente. Ele vai ter um gabinete com 17, 18 ministros, que para serem ministros são primeiramente aprovados pelo parlamento, e os ministros mais importantes, temos o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, ministro do Interior, interessante que é no Ministério do Interior que está a Polícia Nacional do Irã, e um braço da Polícia Nacional do Irã é a Polícia da Moral, que é aquela que vai ver se a menina não está saindo na rua sem cobrir o cabelo direito, que vai ver se o rapaz não está ingerindo bebida alcoólica e tudo isso, que faz com que, se eles encontram alguma dessas questões, eles prendem, eles muitas vezes batem se há resistência, que levou à morte da menina no ano retrasado, levou várias protestas, mas como eles reprimiram fortemente, matando muita gente, ferindo outras mais, acabou os protestos, todo mundo cansou de lutar e viu que não conseguiria quase nada. Tem o Ministério do Petróleo, porque, bom, o Irã é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, tem um ministério só para isso. E tem o Ministério da Inteligência, onde fica a agência de inteligência que compete com a agência de inteligência da Guarda Revolucionária. Enquanto aqui do Irã é o MOIS, do governo do Irã, o da Guarda Revolucionária é a inteligência CEPAT. CEPAT é uma outra forma no qual os persas se referem à Guarda Revolucionária. Depois temos, por fim, o parlamento do Irã, chamado de Majlis, ou Assembleia Consultiva, do qual nós vamos ter 290 deputados eleitos por sufrágio universal. Interessante que nessas eleições podemos dizer que é sufrágio universal. Lá tem a mulher
tem direito a votar, por isso que é um pouco diferente de outros países como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Ela tem direito a votar e de ser eleita, apesar que só tem 17 mulheres desses 290 deputados. E além disso, de poder votar, todo mundo que tem mais de 18 anos, 5 dessas 290 cadeiras são reservadas para algumas minorias religiosas, como religiosas/étnicas, né, como os armênios, 2 cadeiras para os armênios, uma para os assírios, uma para os judeus, ainda existem os judeus no Irã, poucos, mas ainda existe, e um para os zoroastristas ou zoroastrianos, que são aqueles que muitos defendem que é a religião quase monoteísta, mais antiga do que o próprio judaísmo, onde parte a ideia de bem e de mal. Então, eles vão ter como funções o parlamento legislar, ratificar tratados, aprovar e demitir ministros, fiscalizar o presidente, e tudo isso é sob o controle do Conselho de Guardiões, que vai revisar se o que eles estão fazendo está de acordo à Constituição e de acordo à lei islâmica. Quais são as principais correntes políticas do Irã? Nós temos os conservadores, chamados de principalistas, que é a linha dura que defende a teocracia do Irã, porque lembrando, teocracia é que o líder supremo ele é ao mesmo tempo o líder máximo religioso e o líder máximo político, sendo chefe de Estado. Isso aqui está associado a esse partido mais ao clero, que é bem militante. Pode ver que o clero ocupa boa parte das posições de importância, tanto no poder judicial como nos conselhos. É o partido aqui tem os partidos da coalizão islâmica, e aqui tem os líderes dessa corrente. Depois tem os reformistas, que querem algumas reformas internas, maior abertura, tudo isso. Aqui tem alguns partidos formados em coalizão. Depois temos grupos independentes e minoritários. E, por fim, temos o grupo da Guarda Revolucionária, que está crescendo o seu tamanho lá, que muitas vezes são ex-militares, que ocupam um cargo-chave, e está crescendo a sua influência lá no Irã. E aí eu coloquei 2 aqui mapinhas do parlamento iraniano. Uma é a divisão pelas correntes políticas, no qual nós teríamos 198 parlamentares principalistas ou conservadores, depois temos 43 reformistas, 44 independentes, que aqui ele botou independente, mas na verdade eles fazem parte aqui da Guarda Revolucionária Iraniana, e outros mais que vão estar coligados, e depois eu botei aqui por grupos políticos. Aí tem as coalizões que foram feitas, e dentro dessa coalizão aqui que está numa cor diferente é onde está a Guarda Revolucionária Iraniana, que, bom, tem vários políticos metidos lá no parlamento. E aí, basta tirar a vida do líder supremo? Eu acho que não, tá? Porque o sistema está feito para manter. E aqui já tem 2 possíveis sucessores ao líder supremo. Esse senhor aqui, Mojtaba Khamenei, que é o filho dele, que tem 55 anos, ele atua nos bastidores, é praticamente quem ajuda o pai ali em tudo que ele precisa fazer, não tem um cargo oficial, mas é quem tá ligando aqui para um clérigo, o meu pai pediu ali para ver, ele quer esse daqui que é um chefe do poder judiciário, tá, o comandante da guarda aqui, o Israel matou, mas a gente vai botar esse outro, da guarda revolucionária, e assim por diante. E depois tem esse outro clérigo, pode ver que os 2 são clérigos, que esse aqui é uma linha mais reformista, de 53 anos, que é o neto do fundador ali da Revolução Iraniana, tudo isso, que é o Hassan Khomeini, que tem um apoio popular, tem o apoio de alguns clérigos, mas talvez seja mais difícil assumir. A gente vai ter que ver como vai ser o jogo de poder lá. Agora, o que poderia acontecer? Se Israel mata o líder supremo do Irã, uma das coisas que poderia reforçar é justamente essa guarda revolucionária. Como eles respondem diretamente ao líder supremo e mataram o seu líder, mataram a quem eles respondem diretamente, eles poderiam tomar o poder no Irã ou começar uma guerra civil para tentar tomar o poder. E nesse cenário poderia trazer vários problemas para o Irã. Está analisando o pior cenário, que aí teríamos um vácuo de poder, uma guerra interna, o clero contra a guarda revolucionária, os militares que correspondem ao governo do Irã brigando entre eles. Poderíamos então ter pelo menos 3 grupos brigando. De um lado o exército, que responde à presidência, de outro lado a guarda revolucionária, que o seu líder supremo morreu, mas tem um comandante de tudo, e esse poderia tomar a frente e tentar tomar o poder, e depois de outro lado os clérigos, que também estariam brigando para manter o poder.
Isso aqui poderia gerar várias repressões, intervenção externa, quem sabe queriam se meter Israel aqui, e a fragmentação. Se isso acontece, nós poderemos ter o caos do Iraque. E ter o caos do Iraque, sabe o que aconteceu? Foi no caos do Iraque, que o país fragmentado, que surgiu o Estado Islâmico. Então, aí gera vários problemas. Apesar que esse cenário eu acho um pouco mais difícil. O cenário mais provável, que é que ao matar ou morrer o líder supremo do Irã, a gente vai ter a Assembleia, que já foi ali diretamente e indiretamente escolhida por ele, ou pelo menos os nomes foram aprovados por gente indicada por ele, que foi escolhido pela população, os 88 clérigos. Ele já tem mais ou menos a ideia de quem eles vão querer colocar, vai ter algumas alas, e aí vai ter a cooperação entre o clero e a guarda revolucionária, vão ter um controle das forças armadas, porque já está submetido ao presidente, que está submetido àqueles conselhos. E, bom, os protestos possivelmente não terão muitas, e a política externa se mantém, tal, uma diplomacia pontual, e não aconteceria muita coisa. Eles só substituiriam por algum desses dois nomes aqui, ou por um outro terceiro nome que possa aparecer com força e seja consenso de todo mundo. Logo, o sistema ele não se desmonta, ele se mantém e tudo mais. Por isso a ideia do Netanyahu acho que não daria certo. E aqui, ó, eu deixei para vocês verem, tem uma série, essa série é muito massa, na Apple TV, que é uma série do sistema de espionagem do Mossad atuando no Irã. É muito legal. Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Irã. Vou passar umas partezinhas aqui, ó, para mim não tomar direitos autorais. Foi só uns segundinhos, mas é muito boa, ela tem algumas temporadas. E isso aqui tudo eu peguei desse artigo aqui do Asian Times, também fiz algumas investigações, e podemos ver que não é tão simples assim. Às vezes a gente tem uma análise simplista de que, mata o líder, já faz, a gente não conhece bem detalhadamente como funcionam as estruturas do poder de um país, mas a gente vê aqui que no Irã é uma estrutura de poder bastante complexa, bastante esqueci a palavra aqui, como se diz, mas tá bastante relacionada uma com a outra, e não é simplesmente tirar um líder do poder que acabou, deu tudo certo. E aí, o que vocês acharam? O Netanyahu tem razão? É só matar o líder do Irã? Eu acho que não, né? Aqui eu vou deixar outro vídeo para vocês verem de como Israel se tornou a máxima potência da região do Oriente Médio depois dos seus ataques, depois dessa guerra dos 12 dias contra o Irã. Eu sou o professor Gessé Santiago e te vejo nesse próximo vídeo. Até lá.